Oi, gente! Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós vamos falar sobre uma tese super interessante que é do poder de polícia. Meu nome é Juraci, sou professora, mestre, doutora. Gostaria de chamar vocês para esse assunto super interessante. Olha só, a taxa de polícia é uma taxa que ela não pode se confundir com a polícia, que é a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal. Não, a taxa de polícia é aquela taxa que a gente paga para ter uma prestação, uma contraprestação, uma prestação de serviço do Estado. E aí, interessante, porque eu falo Estado lato sensu, porque a Constituição Federal deu competência comum aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal e à União para instituir taxas. Então, todas as vezes que o contribuinte precisar de um alvará, de uma autorização, de uma licença, ele vai até o poder público pedir essa licença, esse alvará, e discricionariamente o poder, a administração pública irá fornecer mediante o pagamento de um valor. Essa taxa, ela também serve para essa licença, essa autorização, esse alvará, mas também para fiscalizar o próprio contribuinte. Por quê? Para o bem comum, para que todos nós possamos, por exemplo, gozar de boa saúde. Quando vamos comer num determinado lugar, o Estado, ou no caso, o município, pode vir a fiscalizar essas empresas que fornecem alimentos, para saber se efetivamente a alimentação está sendo elaborada de uma maneira correta, adequada, dentro das restrições normativas de saneamento, de limpeza. Então, nós temos aqui, por exemplo, umas distinções super importantes para que, quando o contribuinte venha a procurá-lo para defendê-lo em alguma instância, nós saibamos diferenciar bem as coisas, porque o lançamento, toda fiscalização, ela tem que ser feita mediante a lei. Por quê? Porque até mesmo a fiscalização, ela é feita pelo funcionário público que deve obedecer rigorosamente à lei. Então, nós temos que observar os detalhes, todas as minúcias, para que efetivamente tenhamos condições de defender bem o contribuinte. Então, vamos supor, né, que tem uma padaria que precisa funcionar e precisa da autorização municipal. Então, para que ela possa funcionar, então ela precisa de um alvará, ela vai pagar esse alvará a partir da obtenção do alvará de funcionamento. Então, ela poderá ter as suas atividades normais. Mesmo assim, esse alvará, ele vai restringir, por exemplo, o horário de funcionamento da padaria, vai dizer se pode ou não ter cadeiras na rua, se a padaria poderá colocar mesas na rua para fazer o seu atendimento. Inclusive, esse é um poder para regular, para limitar também e também fiscalizar. Então, a possibilidade, então, da fiscalização, sempre passar para ver se está tudo de conformidade com a lei. Então, essa seria a taxa de polícia. Nunca vamos confundir, jamais será efetivamente, isso não tem nada a ver com polícia militar, polícia civil ou a polícia federal, certo? É outro tipo de poder, que é uma taxa de polícia, né? A taxa de polícia, então, ela tem esse condão. Por exemplo, se você quer colocar um elevador num edifício, então, antes de você colocar esse elevador e colocá-lo a funcionar, você tem que pedir uma autorização para o Corpo de Bombeiros. Depois de um check-out que é feito, então o bombeiro vai autorizar essa liberação para que o elevador esteja funcionando. Caso isso não ocorra, ele pode ser passível de uma fiscalização e, inclusive, de uma sanção. Além da Constituição Federal instituir a competência comum para
todos os entes da federação instituírem as taxas de polícia, nós temos lá no artigo 77 do Código Tributário Nacional que as taxas cobradas pela União, pelos estados, Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. É importante destacar alguns pontos desse artigo, como por exemplo, o fato gerador desse tributo é diferente de todos os demais, porque é um fato gerador do Estado e não do contribuinte. É um fato gerador do Estado a partir da sua atuação estatal. A outra observação é que as taxas, elas não remuneram serviços gerais prestados pelo Estado. Isso quem faz são os impostos. Olha só que interessante, né? Por isso, nós temos que atentar para os serviços públicos utilizados pelos contribuintes, que efetivamente são utilizados, e aqueles que potencialmente são utilizados. Por exemplo, independente de eu colocar o lixo na rua ou não, vou pagar a taxa do lixo. Potencialmente é um serviço que está sendo posto à minha disposição, mas eu posso me utilizar dele ou não. Então, potencialmente utilizado porque ele está à minha disposição. Então, em potencial ele está lá à minha disposição para ser utilizado. E ele deve ser, então, específico e divisível. Olha só que interessante. Então, esse caso do serviço de coleta de lixo, vale a pena uma atenção, porque considera-se regular exercício do poder de polícia quando desempenhado por um órgão competente, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso do poder nem seu desvio. Então, nós temos que atentar, porque todas as vezes que nós estivermos diante de um poder discricionário que abusa do seu poder, ou ainda desvia esse poder, isso é muito importante para nós atentarmos, porque todas as vezes que detectarmos algo que foge a isso, nós podemos, então, incluir na nossa tese contra o Estado. Um exemplo disso é a taxa de controle e fiscalização ambiental. Então, ok, a taxa de controle e fiscalização ambiental, porém, se ela for essa sanção imposta com desvio de poder ou ainda abuso de poder, então é aí que nós vamos ter que defender o nosso cliente. É interessante também a gente traçar uma diferenciação entre poder administrativo e poder judiciário. No poder administrativo, a gente tem a polícia administrativa. A polícia administrativa, ela visa verificar a infração administrativa, ela vai refletir sobre o uso do bem ou de serviço, por exemplo, a fiscalização de trânsito, fiscalização de obras, na Receita Federal, o fiscal, e ela pode ser preventiva ou repressiva. Já o Poder Judiciário tem a Polícia Judiciária, que tem, então, aquele poder, né? A Polícia Judiciária vai cuidar das infrações criminais, reflete sobre as pessoas. E aí nós temos a Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Federal, e esse poder, ou essa Polícia Judiciária, então ela atua de forma ostensiva ou preventiva. No artigo 78, nós temos que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de atos ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. É no artigo 78, no parágrafo 1º, que também diz que é imprescindível que nós tenhamos atenção para a observância do processo legal.
Então, em tratando-se de taxa de polícia, nós temos que observar o processo administrativo e o processo judicial. E esse processo legal é muito importante nós reivindicarmos e sabermos fazer valer o direito do contribuinte nesse aspecto, porque todas as vezes que tiver uma incorreção, nós vamos nos valer desse direito, dessa prerrogativa, essa garantia constitucional também para fazermos a nossa defesa. E a taxa de serviço, todos os entes federados, eles podem criar para remunerar os serviços públicos. O que tem que ser observado é que o serviço público, ele tem que ser específico e divisível. Tem que ser, porque está escrito uma coisa e outra, específico e divisível. E deve ser efetivo ou potencial. Então, existe aí a conexão ou, para lembrar a gente que tanto efetivamente você pode se utilizar daquele serviço que é posto à sua disposição ou não, porque se ele foi posto à sua disposição, ele está ali em potencial. Então, esse serviço ele é prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição conforme a lei. E os serviços, eles têm essa característica de compulsoriedade. Então, nós temos aí a coleta do lixo, como exemplo. Efetivamente, se eu colocar o lixo para fora, a coleta vai ser feita. Se eu não colocar, potencialmente, a coleta vai ser feita da mesma maneira. Então, com o lixo ou não, tem que pagar a taxa de utilização potencial, certo? Ok. Então, os demais só pela utilização. E aí vale a pena a gente observar o que está escrito no artigo 79 do CTN. Isso tudo é importante porque o serviço ele tem que ser específico, ou seja, você tem que saber o que você está pagando. O contribuinte ele tem que saber o que ele está pagando. E tem que ser divisível para identificar individualmente cada um, enxergando cada um dos usuários separadamente. É totalmente diferente, por exemplo, daquele serviço de limpeza pública. Aquele serviço de limpeza pública é uma coleta, é diferente da coleta individual, porque aquela coleta de lixo, ela é ut universi, não é ut singuli, que nem nós acabamos de ver. Por quê? Porque ela abrange toda a população. Então, é difícil, inclusive, determinar quem é que se beneficia, porque todos se beneficiam como um todo. Agora, já nos serviços públicos ut singuli, então, nós temos aí a utilização individual, mensurável, e é possível que você identifique quem usou, quanto usou, com uma base de cálculo que tem que ser necessariamente diferente do imposto. Porém, pode-se utilizar de alguns elementos da base de cálculo de imposto para se calcular a taxa de polícia. Nós temos alguns julgados no STF, inclusive simulados, que falam a respeito disso. Um exemplo é a súmula 19 do STF. Na súmula 19 do STF, uma súmula vinculante, diz que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145(2) da Constituição Federal, que diz exatamente isso, que a taxa de polícia não pode ter a mesma base de cálculo que o imposto. Então, os proprietários de imóveis, eles são usuários dos serviços e dependendo do tamanho do seu imóvel, então vai pagar uma taxa diferenciada. O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que as taxas não poderão ter a mesma base de cálculo própria de impostos. No entanto, o IPTU, um dos elementos da base de cálculo do IPTU é a área construída. E a taxa de lixo, ela é com base na área construída cobrada. Então, nós temos aí a possibilidade de sim retirar um dos elementos da base de cálculo de eventual imposto, e isso sim é legal. Mas nós temos algumas outras súmulas do STF muito importantes que vale a pena a gente comentar, como por exemplo,
a súmula vinculante 41 do STF. Ela diz o seguinte: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, pois não é possível identificar os benefícios e beneficiários da iluminação pública, pois não é divisível e não tem como identificar seus usuários. Nós temos também a súmula vinculante número 29 do STF, que prevê o seguinte, que é constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que haja integral identidade entre uma base e outra. Então, isso vem a explicar, inclusive, a legalidade da base de cálculo do IPTU, de um dos elementos que é retirado da base de cálculo do IPTU para a cobrança da taxa de lixo. Ou seja, pode-se usar uma parte, desde que não seja o mesmo critério, não podem ser idênticos, mas é razoável cobrar a taxa de lixo proporcional à área, presumindo então que o imóvel maior produza mais lixo, mesmo que a área seja um dos elementos do IPTU. Temos aí uma outra súmula, a 595 do STF, que diz que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do Imposto Territorial Rural, que inclusive é um tributo da União. E veja que existem mais duas súmulas que eu gostaria de compartilhar, porque é muito importante. Olha só, é a súmula 665, que diz que é constitucional a taxa de fiscalização do mercado de títulos de valores imobiliários instituída pela Lei 7.740, onde o patrimônio líquido da empresa ele é utilizado apenas como referência para definir a taxa de fiscalização e não é, então, a base de cálculo. A súmula 667 do STF, que fala que viola a garantia constitucional de acesso à taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Então, podem ser cobradas, mas tem que ser sobre o valor limite do valor da causa. Então, muita atenção aí nos julgados, onde as condenações podem implicar em algo do gênero. Uma coisa muito importante para a gente lembrar é que, após elaborarmos a nossa tese, nós temos que levar em linha de conta qual a peça prático-profissional, a peça subjetiva, que nós iremos nos utilizar para fazer essa defesa. Nós temos, então, algumas possibilidades, como, por exemplo, como a taxa é um tributo e pago por lançamento, e o lançamento é um ato administrativo, da data do ato administrativo até 120 dias é o prazo que se tem para impetrar o mandado de segurança contra o ato coator. No entanto, desde o lançamento, nós podemos também nos valer da ação anulatória do ato administrativo. Existe ainda uma terceira hipótese, que é a seguinte: quando não há lançamento e existe uma norma, e essa norma é ilegal ou inconstitucional. Neste caso, nós podemos ainda nos valer da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. E assim, fazemos a melhor defesa para nós contribuintes. Para quem ficou comigo até aqui, muito agradecida, e eu gostaria de convidar a todos a se inscrever no canal para ter mais teses, mais novidades sempre que eu gravar, e compartilhe, deixe seu like, comente. É muito importante para a gente que vocês estejam sempre conosco. Até mais, até o próximo vídeo.